A entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o perfil, os objetivos e os planos do Movimento Brasil Livre. Um movimento que se destacou na mobilização de milhares de manifestantes em todo o país no protesto do dia 15. Eu entrevisto hoje Kim Kataguiri, um dos coordenadores do Movimento Brasil Livre, que pede o impeachment da presidente Dilma e a apuração das denúncias de corrupção. Obrigada, Kim, por estar aqui. Kim, eu acho que nós temos aqui uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Movimento Brasil Livre. Como é que você define Movimento Brasil Livre? O Movimento Brasil Livre, ele é um movimento liberal, antes de tudo. Ele não é simplesmente como, às vezes, se passa na mídia, um movimento anti-Dilma, anti-PT. É um movimento que tem propostas, não é um movimento simplesmente reativo. Então, a gente prega a redução do Estado, diminuição de impostos, acabar com a burocracia. A gente defende que a atividade empresarial não seja criminalizada, como é hoje no Brasil. Então, a gente também defende a República e é por isso que agora a gente pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o caso do Petrolão e o caso do Mensalão não foram simples casos de corrupção. A grande diferença dos escândalos do PT para os escândalos dos outros partidos é que para o PT a corrupção é só um meio de se perpetuar no poder. Para os outros partidos é um fim. Então a gente defende a República e por isso a gente pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff, porque o Mensalão e o Petrolão não passaram de golpes à República. E a que título vocês pedem o impeachment da presidente? Para o Movimento Brasil Livre, a presidente está envolvida nessas denúncias todas, ela é corrupta? Então, o Movimento Brasil Livre, ele fez 3 protestos no ano passado e ele ainda não pediu impeachment. Ele pedia a investigação e punição de todos os envolvidos no escândalo do Petrolão, liberdade de imprensa, porque o Grupo Abril tinha acabado de ser vandalizado por conta daquela denúncia da revista Veja, do doleiro Youssef, e o fim de subsídios das ditaduras. Nesse ano, a gente passou a pedir o impeachment porque a gente ganhou base jurídica para isso. A primeira base jurídica é de que a presidente Dilma Rousseff ela foi durante 8 anos presidente do Conselho de Administração da Petrobras, durante 4 anos presidente da República, e ela mesma admitiu que se soubesse de todos os detalhes da negociação da refinaria de Pasadena, no Texas, ela não teria autorizado a transação. Ou seja, ela foi omissa, foi negligente e isso caracteriza improbidade administrativa. Aquele argumento do professor Ives Gandra, exatamente. É esse que é o argumento de vocês. Esse é um. Tem outro do Modesto Carvalhosa, que é o de que a presidente Dilma, ela articula acordos de leniência com as empresas envolvidas no escândalo do Petrolão e assim ela se nega a aplicar a lei anticorrupção, que já está vigente desde 2013, portanto se aplica a presidente Dilma, e se negar a aplicar a lei anticorrupção é crime de responsabilidade, outra base jurídica para o impeachment. Mas a gente também enfatiza que o impeachment ele é, antes de tudo, um processo político. Sendo um processo político, a gente exemplifica com o caso do Collor, que o Collor ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal e ainda assim iniciou-se um processo de impeachment contra ele. E razões políticas para se iniciar um processo de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff não faltam, né? Aumento da inflação, taxa de juros, o estelionato eleitoral, o próprio golpe à República, que foi o Mensalão e o Petrolão, porque não foi simplesmente um roubo de dinheiro. Bom, agora, da forma como você está falando, você mostra que vocês estão assim assentados, inclusive em base legal, para esse pedido de impeachment que vocês defendem. Eu tenho a informação que o Movimento Brasil Livre, na época das eleições, apoiou a candidatura de Aécio Neves. Vocês, no momento atual, atuam como uma linha auxiliar do PSDB? Não, na verdade, o Movimento Brasil Livre nem existia no segundo turno. Ele não apoiou a Aécio Neves porque ainda não existia o Movimento Brasil Livre. O Movimento Brasil Livre foi criado a partir do 1º de novembro. Então, e a gente também possui discordâncias gigantescas com o PSDB. A gente considera o PSDB a linha auxiliar do PT. O PSDB ele tem uma postura muito frouxa na oposição. O Aloysio Nunes vem com aquele discurso de que quer fazer o PT sangrar, mas quem está sangrando é a população. O PSDB utilizou o mesmo discurso no escândalo do Mensalão e o PT continua no poder. Dos partidos políticos, tem algum que seja afinado com a linha de pensamento, o Movimento Brasil Livre? Não, porque o Movimento Brasil Livre é um movimento liberal e não existe nenhum partido político no Brasil, entre os mais de 30, que realmente seja nem o antigo PFL, o DEM? Não, o DEM, ele se perdeu, o nome de Partido de Frente Liberal também era só um nome,
você pode ver claramente entre o posicionamento dos políticos de hoje que não é um partido liberal. Certo. Agora, Kim, como é que subsiste, né, o Movimento Brasil Livre? Afinal de contas, vocês mobilizaram muita gente Brasil afora. Vocês têm aqui uma sede onde recebem a imprensa, onde vocês mantêm assim, onde vocês estão sediados, digamos. Quem mantém o Movimento Brasil Livre? Vocês cobram dos adeptos uma mensalidade? Como é que é? A gente pede doações pelo nosso site e pela nossa página no Facebook e a gente sobrevive de doações, né? O Movimento Brasil Livre não é um movimento que dá o lucro, é um movimento que dá prejuízo, né? Vocês recebem dinheiro de fora, conforme eu li na revista Carta Capital, na Carta Maior, eu li também daqueles irmãos Koch, da empresa petrolífera americana, que eles subvencionam vocês exatamente para esse discurso que você acabou de dizer, que é a base do Movimento Brasil Livre? Não, a gente não recebe, isso é um absurdo. A ligação que eles fizeram é tão fraca que o site do Movimento Brasil Livre é aberto para que qualquer um escreva artigos e desde que passe pelo nosso crivo, ele é publicado. E aí um menino que faz parte do Estudantes pela Liberdade enviou um artigo para a gente aprovou, foi publicado no nosso site. E porque a sede do Estudantes pela Liberdade, que é o SFL nos Estados Unidos, recebe 0,2% do Cato Institute, que é financiado pelos irmãos Koch, eles fizeram essa relação ligando o Movimento Brasil Livre ao EPL, ao SFL, ao Cato Institute. Então, é uma teia gigantesca que... Não vem dinheiro americano para vocês? A gente bem que gostaria, viu? E de empresários brasileiros, vem? Empresários brasileiros também não. A gente vai atrás, a gente já foi atrás de grandes empresários, a gente já foi atrás de, enfim, de pessoas que pudessem estar preocupadas com a situação do país, mas a grande verdade é que a elite brasileira ela quer ir para Miami, ela não quer melhorar o país. Ela não quer financiar. E quando vai ser o próximo movimento que vocês já estão em mobilização? O próximo movimento vai ser no dia 12 de abril. 12 de abril. Isso. E que resposta vocês estão tendo? Você acha que vai ter a mesma dimensão que o movimento do dia 15? A gente acredita que vai ser até maior do que o dia 15, né? Porque muitas pessoas estavam temerosas de que o dia 15 fosse haver violência, fosse haver confronto, mas não houve. Então as pessoas já perceberam que é um movimento pacífico, é um movimento com pautas bem definidas, com pautas claras, a gente sabe o que está defendendo, diferentemente dos protestos de 2013, por exemplo. Então eu creio que dessa vez vai ser ainda maior. E eu agradeço muito sua entrevista. Eu que Uma agradeço. boa noite. Estela.